Brasil tem alguns casos bizarros e muito até perturbadores e cruéis. Exemplo do caso Evandro, no interior do Paraná. Mas esse é mais um caso que choca o mundo até hoje. Com certeza chocou o norte e o nordeste brasileiro e que deixou muitos revoltados na época. Órgãos sexuais eram arrancados, seus olhos eram arrancados. Imagine a cena das vítimas no chão. É um caso que deixa dúvidas até hoje e se a justiça foi realmente feita e se prenderam pessoas certas. Entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 90, uma série de crimes começou a acontecer em uma cidade do Brasil. Crianças desapareciam e quando eram encontradas, os corpos estavam completamente mutilados. Esse é o famoso caso de Altamira, os meninos imaculados. Esse caso ficou conhecido como o caso de Altamira e até hoje é considerado um dos crimes mais perturbadores do país. Esses meninos foram sequestrados, mutilados e mortos entre os anos 1989 e 1993. De acordo com a Justiça do Pará, os crimes foram cometidos durante rituais de satanismo e magia negra, promovidos pela seita Lineamento Universal Superior, uma organização mística que, entre as outras coisas, contestavam a ideia de uma divindade, digamos assim. No entanto, após o encerramento do caso, a polícia do Maranhão prendeu Francisco das Chagas e Rodrigues de Brito, assassino em série que assumiu a autoria de 42 homicídios contra crianças, entre eles 12 em Altamira. E o que trouxe incerteza sobre o resultado, os réus, que sempre alegaram não ter envolvimento com os crimes, buscam na justiça a reabertura do processo. Devido a seu nível de violência no caso, naquela época, o caso gerou uma comoção popular e repercussão internacional. Tudo começou com desaparecimentos estranhos sem explicação. Meninos, geralmente jovens, sumiam sem deixar rastro. Famílias desesperadas buscavam respostas, mas o pior ainda estava por vir. As vítimas, geralmente meninos pobres, com a idade entre 8 e 14 anos de idade, que habitavam o município de Altamira. Eles foram encontrados despidos, castrados e com sinal de violência sexual. Alguns apresentavam queimaduras e tiveram seus olhos arrancados. Algumas vítimas começaram a ser encontradas, mas o estado dos corpos chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Eles apresentavam sinais de tortura, mutilações extremamente brutais, algo completamente fora do comum. Um dos mortos que aconteceu naquela época, uma das crianças que foi morta, chama-se Ailton Fonseca. Ela tinha 10 anos de idade e no 5 de maio de 1991 foi registrado um boletim de ocorrência relatando seu desaparecimento. Esses mortais foram encontrados 46 dias após esse registro. O material foi encaminhado ao ML de Belém, porém sumiu antes que fosse analisado. Outra também criança que foi executada é Jurdilei da Cunha, de 13 anos de idade. Em 1º de janeiro de 1992, o menino participava de uma confraternização de fim de ano em um sítio da família e em seguida desapareceu. Seu corpo foi encontrado dias depois, despido, castrado e com sinais de violência sexual, perfurações e queimaduras. Outra criança também, Edinaldo de Souza Teixeira, tinha 12 anos de idade, assassinado em 11 de abril de 1992. Seu corpo foi encontrado dentro de um poço artesiano e com sinais de espancamentos. Jaenes da Silva Pessoa, 13 anos de idade, gente, assassinado em 1º de outubro de 1992, quando cuidava do gado da família. Seu corpo foi encontrado dias depois, castrado e com sinais de violência sexual e tortura. Teve um dos olhos arrancados e os punhos deslacerados. Clebson Ferreira Caldas, 13 anos de idade, encontrado morto em 17 de novembro de 1992. Estava despido, castrado e também apresentava sinais de tortura. Flávio Lopes da Silva, 10 anos de idade, desaparecido em 27 de março de 1993. Seu corpo foi encontrado dias depois com sinais de tortura, ferimento nos órgãos genitais e apresentava marcas de mordidas humanas. Teve a glande decepada
e a bolsa escrotal arrancada. Como vocês podem ver, o crime sempre seguia a mesma linha: órgãos genitais sendo arrancados, né, e exploração sexual com os corpos das crianças. Mas entre os mortos também houve crianças feridas ou, digamos assim, sobreviventes, né? Um deles aqui, que eu vou contar a história para vocês, é o José, de 8 anos de idade. Ele foi vítima em 2 de agosto de 1989, após sair da sua residência e ser aliciado por um homem. O menino foi encontrado horas depois com ferimentos e sinais de violência sexual. Uma outra criança também, Antoniel, de 10 anos de idade. No dia 16 de novembro de 1989, o menino foi abordado por um homem que o convidou para comer mangas. Depois de andar bastante, o criminoso colocou sobre seu rosto um pano com um cheiro forte e fazendo assim o desmaiar. Quando despertou, percebeu que sangrava por entre as pernas. Atualmente, Antoniel mora em Altamira com a mãe e faz tratamento psicológico. Passou por dezenas de cirurgias para o implante e reconstrução genital. Então, vocês podem ver que entre os mortos também houve crianças sobreviventes que deram sorte de sobreviver. Mas entre as crianças sobreviventes, também houve aquelas crianças que estão desaparecidas e os policiais na época não conseguiram encontrar os seus corpos. Um exemplo delas é a criança chamada Tito Mendes. Ela tinha 13 anos de idade. Em 20 de janeiro de 1991, o menino saiu para nadar no Igarapé, 3 Pontes. Mais tarde foi comprar mangas e antes de desaparecer, ela foi vista por uma testemunha na época em companhia com um homem desconhecido. Desde então, Tito nunca mais foi encontrado. Com o tempo, várias teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam em rituais, outros falavam em tráfico de órgãos. E havia quem acreditasse em um assassino em série, um serial killer. Mas nenhuma explicação parecia completa. Mas com isso, no ano de 1990, rolou a prisão de um morador de rua. Após concluídas as primeiras investigações, a polícia do Pará prendeu Rotílio de Souza, um andarilho que circulava pelas ruas da cidade. Os investigadores acreditavam ter detido o responsável pelos crimes. Rotílio de Souza morreu meses depois na prisão, em condições suspeitas. Porém, a ocorrência de novas mortes, com as mesmas características das anteriores, mostrava que o assassino não era ele. A investigação teve que recomeçar de novo. Depois do andarilho, a polícia achou que talvez teria sido uma suposta quadrilha de tráfico de órgãos. O trabalho recomeçou e outras linhas de investigação até começaram a ser consideradas. Uma delas sustentava a existência de uma suposta quadrilha de traficantes que estariam na cidade raptando crianças para extrair seus órgãos. Para a polícia, a maneira que os cortes eram realizados apontava motivação clínica para as ocorrências, além de indicar a possível participação de médicos. A mudança recente de 2 médicos para a cidade chamou a atenção dos investigadores. Tratava-se de Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, que havia mudado para Altamira em 1990, após passar em um concurso público. Ambos foram detidos para dar esclarecimento. Porém, laudos sociais comprovaram que, do modo que foram extraídos os órgãos, eram inutilizáveis para fim de transplante. Sem provas o suficiente, os médicos foram liberados e o processo foi arquivado. Após então a quadrilha de órgãos, a polícia chegou em outra investigação, de uma seita. Em 1993, os investigadores reabriram o caso e tornaram a prender Anísio Ferreira de Souza e o Césio Brandão. De acordo com as testemunhas, estes homens participavam da seita Lineamento Superior, uma organização mística que, entre as outras, contestava a ideia de uma divindade meio suspeita e pregava cautela na convivência com crianças. Um livro denominado Deus, a Grande Farsa, a fundadora da seita, Valentina de Andrade, afirmava: acautelem-se com as crianças, elas são instrumentos inconscientes de grande farsa chamada Deus e seus nefastos colaboradores. O texto ainda chamava crianças de violentas e, além de recomendar especial atenção aos nascidos após 1981. Devido à sua filosofia religiosa e excêntrica, a organização havia sido investigada no Paraná por um suposto envolvimento no caso Evandro. Naquela ocasião, buscas foram realizadas em imóveis de Valentina, onde foram encontradas capuzes e vídeos em que, de acordo com a polícia,
ela em transe dizia: matem criancinhas. No entanto, peritos constataram que a expressão utilizada era: é mais, tem criancinhas que são mais experientes. Diante disto, o material foi desconsiderado e o nome de Valentina foi retirado do inquérito. A religiosa, que afirmava não ter atuado com a organização no Brasil, já havia visitado Altamira algumas vezes, a última vez em 1987. Após a polícia falhar em todas as vezes, surgiu um nome, um dos principais suspeitos. Um dos nomes mais ligados ao caso foi Francisco das Chagas. Ele chegou a confessar vários crimes, mas depois voltou atrás em partes do depoimento, o que levantou uma dúvida. Ele estava dizendo a verdade ou alguém queria que ele assumisse toda a culpa? Francisco das Chagas e Rodrigues de Brito, um ex-garimpeiro e um mecânico autônomo, condenado pela justiça como assassino de diversas crianças no estado de Maranhão, mantendo em comum um vilipêndio e uma emasculação das vítimas. Provas científicas o comprovaram como o autor dos crimes, quando peritos encontraram em sua residência diversos corpos, além de membros e fragmentos de meninos que haviam desaparecido. Indícios o colocaram como real responsáveis pela série de crimes dos mesmos modus operandi ocorrido no município paraense de Altamira, uma vez que o acusado morou na região por mais de 10 anos. Após a prisão deles, outras pessoas também foram acusadas e condenadas, mas o caso nunca foi totalmente esclarecido. Muitos acreditam que houve erros na investigação e que talvez nem todos os responsáveis tenham sido encontrados. Condenações como de médicos e ex-policiais, Césio Flávio de Caldas Brandão e Anísio Ferreira de Souza, foram condenados a pena de 35 a 77 anos de prisão por sequestro, emasculação e assassinato. Durante anos, os dois recorreram aos tribunais superiores, do STJ e o STF, com várias discussões sobre o ocorrido. Mas, com várias batalhas judiciais, os dois permaneceram presos. Até hoje buscam a liberdade. A líder da seita, Valentina de Andrade, foi absolvida por falta de provas. A justiça chegou a adiar revisões criminais em anos. Resumo da situação. O caso dos emasculados nos anos 90 resultou em condenações definitivas após longas batalhas judiciais.